Olá pessoal, graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperando encontrar todos bem, nós estamos dando continuidade à série Pra Viver Bem da nossa Escola de Formação Ministerial Especial de Quarentena. É bem verdade que todos nós temos o desejo de estarmos juntos novamente nas salas de aula, mas há necessidade do cuidado e nós precisamos ter prudência. Então, a igreja tem tomado esses cuidados, né? E nós estamos aqui mais uma vez para oferecermos a todos esse estudo bíblico dessa série tão importante, tão maravilhosa, que tem falado muito aos nossos corações ao longo de cada estudo. Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre maturidade cristã. É bem verdade que todos nós almejamos uma maturidade cristã. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, quando conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos iniciando a nossa trajetória dentro da Bíblia. Nós estamos começando a conhecer Jesus e quando chegamos ao conhecimento que nós gostamos de ter e que nós deveríamos ter, nós podemos dizer que estamos maduros espiritualmente falando e maduros como cristão. Mas como chegar até essa condição? Como nós podemos perceber que estamos maduros em termos de cristão, em termos de Bíblia, né? Primeiro nós precisamos compreender o que significa exatamente a maturidade. A maturidade é a capacidade de você responder ao meio em que você está e de forma correta, de forma a se comportar e saber o modo como agir, não é? As circunstâncias, de acordo com a cultura, a sociedade que você está vivendo, é tremendamente importante que você se comporte e saiba viver adequadamente aquele momento, aquela circunstância. Quando a pessoa ela tem esse equilíbrio, ela se comporta de forma correta, ela sabe o modo, a maneira de agir de forma correta, nós podemos dizer que essa pessoa está adquirindo a maturidade. E em termos de Bíblia, em termos de vivência cristã, a gente tem, infelizmente, os brasileiros, né, eles têm uma fama de serem muito indisciplinados. A maturidade, ela vai de encontro à nossa disciplina, né? Quando nós somos disciplinados naquilo que nós objetivamos fazer, nós estamos caminhando a essa maturidade. Mas não costumar respeitar algumas regras, não ter a diligência de observar alguns lugares que você está, não observar a outra pessoa como alguém a ser respeitado, né? As pessoas às vezes brincam muito com o outro e não entendem, não sabem como aquela pessoa está emocionalmente falando, se ela está com algum problema, alguma situação, se ela vai se irritar, se ela vai entrar num estado depressivo, enfim. Todas essas questões fazem parte daquela pessoa que quer viver de forma madura na presença de Deus. Eu gosto sempre de me referir a Cristo, né? Eu sempre, em algumas situações, no lidar com as pessoas, no modo de me comportar e de agir, eu sempre gosto de me referir a Cristo dizendo o que será que Jesus faria nesse momento, né? Como ele iria se comportar, como ele iria agir com essa pessoa, como ele iria falar com essa pessoa. E tendo essa base, né, Cristo como nosso mestre, nosso ensinador, o nosso Senhor, a gente adquire uma maturidade e tem uma vida cristã mais sadia. Em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 10, e aí a gente entra exatamente na questão da disciplina, a gente vê o seguinte:
Versículo 10 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Se trabalharmos e lutarmos e temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a ela para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si quanto aos que o ouvem. Paulo, então, estava direcionando a sua palavra, o seu ensino, a sua instrução a um jovem Timóteo. E esta palavra vai ao jovem. É costume as pessoas observarem, não que, é claro que existem as exceções, as pessoas observarem os jovens como pessoas indisciplinadas. E é muito importante quando o jovem se atenta para a palavra de Deus, quando ele deseja amadurecer espiritualmente falando, quando ele se dedica ao estudo bíblico, à oração, aos trabalhos da igreja, esse jovem realmente observa a palavra e observa os ensinos como esse do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. J. Oswald, ele dizia o seguinte: o jovem que aspira à liderança trabalha enquanto os outros perdem tempo, estuda enquanto os outros dormem, ora enquanto os outros brincam. E não somente aspirar uma liderança, aspirar ser um líder, mas aspirar ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa equilibrada, que sabe lidar com as circunstâncias, com as pessoas, com o momento e com o mundo ao seu redor. Essa pessoa que se dedica a essas coisas, ela mantém o seu equilíbrio e certamente ela vai adquirindo a maturidade conforme os dias vão passando. Nós precisamos também de autodisciplina para que nós possamos observar as coisas ao nosso redor e podermos nos comportar da melhor maneira possível. Disciplina no estudo da Bíblia, na oração, no uso do tempo, na manutenção da saúde, por meio da alimentação, do sono. Nós precisamos ter disciplina em todas as áreas da nossa vida. Quando nós temos esse equilíbrio, nós podemos dizer que estamos amadurecendo. Existem algumas formas de disciplina, na verdade. Existe a disciplina de imposição, e essa verdadeiramente não é a recomendada. Porque quando se impõe algo a alguém, aquela pessoa faz por medo ou por obrigação. E em se tratando de Bíblia, em se tratando de Deus, Deus não se agrada de que nós façamos nada para Ele por obrigação, por imposição. Quando o apóstolo Paulo se referia às ofertas que a igreja deve entregar na obra do Senhor, ele fala que cada um contribua conforme propôs no seu coração. Contribua com alegria. Deus não se agrada de nada que nós façamos para Ele obrigado. Quando nós temos, quando nos é imposta uma coisa para fazermos, nós fazemos porque aquilo é obrigado. Então, quando nós fazemos alguma coisa para Deus, é muito importante que nós observemos isso, que possamos fazer com alegria, por prazer, por estarmos tendo a alegria de podermos ajudar o outro, por podermos trazer palavras que edificam o outro, para podermos no nosso meio alegrar aqueles que estão à nossa volta, porque certamente se todos pensam assim, eu também vou me alegrar com aqueles que estão à minha volta, porque eles vão ter o mesmo pensamento. E nós, como cristãos, precisamos ter esse mesmo pensamento em Cristo.
É claro que temos pensamentos diferentes em relação a muitas coisas, mas em relação a Cristo, nós precisamos ter a mesma diligência, a mesma disciplina. Se nós temos o hábito, o costume, e que nos é passado isso pela Bíblia, que nós precisamos ordenar o nosso tempo, a termos um tempo certo para lermos a palavra, para orarmos, nós precisamos ter a prática comum a todos os cristãos. Nós precisamos sermos disciplinados em termos de leitura da palavra, de oração e outras áreas da nossa vida, como nós falamos aqui, né? Cuidado com a saúde. Eu gosto sempre de lembrar de um estudo bíblico que fala sobre a mordomia cristã. Nós recebemos o nosso corpo por parte de Deus. Ele nos dá a vida. O que nós temos que fazer? Entendendo a mordomia cristã, nós somos administradores do nosso corpo, administradores da nossa vida, administradores do nosso dinheiro. Quando nós somos disciplinados, nós nos autodisciplinamos, nós entendemos que ao sermos mordomos do nosso corpo, nós devemos cuidar dele, nos alimentar de forma adequada, dormir nos horários apropriados, né? Se você acorda às 5 horas da manhã para ir para o trabalho, você não pode dormir meia-noite, 1 hora da manhã, que você vai dormir pouco, vai chegar no trabalho cansado, não vai ter um dia produtivo. Tudo isso faz parte da nossa disciplina no sentido de nós sermos bem-sucedidos. Quando nós somos disciplinados, nós somos bem-sucedidos. Quando nós somos disciplinados, o benefício é para nós mesmos. Então, quando nós observamos que tudo que é imposto é desagradável e nós fazemos por obrigação, por outro lado, a disciplina interior, ela faz com que nós evoluamos de dentro para fora. Quando nós somos autodisciplinados, quando nós começamos a disciplinarmos a nós por dentro, nós trabalhamos algumas coisas, alguns pontos fracos da nossa vida, nós começamos a trabalhar e nós começamos a evoluir. Se em algum momento nós fomos disciplinados em alguma coisa, quando nós observamos aquilo e tentamos corrigir, nós vamos caminhando para a nossa maturidade. Nós vamos caminhando para sermos maduros como cristãos. Nós vamos caminhando para saber lidar com as coisas, com as circunstâncias, com as pessoas da melhor maneira possível. Então, a disciplina que agrada a Deus é aquela que vem de fora, de dentro para fora. Aquela que nasce dentro do nosso coração com o desejo de servir, com o desejo de fazer o melhor para Deus, com o desejo de fazer o melhor para aqueles que estão à nossa volta. Quando nós olhamos para Jesus, ele foi disciplinado no sentido de cumprir o seu ministério. Se em algum momento, e lá no Getsêmani ele fala que, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele logo em seguida, ele completa a sua oração e diz: contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Ao cumprir o seu ministério, ele observava que fazer a vontade de Deus era a melhor coisa para a vida dele. Então, nós que somos seguidores de Jesus, nós que somos servos de Jesus, nós precisamos observar então os seus ensinos. Uma outra coisa que nós devemos evitar e tomar cuidado é com as brincadeiras. No início, nós falamos a respeito disso. Existem crentes que brincam com coisas santas. Existem crentes que brincam com a moral e a dignidade do outro. Existem pessoas, infelizmente, que dizem que seguem a Cristo, mas têm brincadeiras preconceituosas. Infelizmente, isso tem passado por muitas pessoas, e isso tem ferido muitas pessoas que são atingidas por determinadas brincadeiras. Até mesmo piadas que falam de personagens bíblicos a gente vê por aí. Então, uma forma também de nós adquirirmos a maturidade é termos cuidado com algumas brincadeiras. É claro que nós vamos brincar em alguns momentos, nós vamos estar no meio de irmãos,
nos divertindo, brincando, e tudo tem o seu tempo, né? Existe aquele momento de lazer em que você está ali brincando um com o outro e o objetivo daquilo ali é realmente nos divertirmos, e aí vai ser bem diferente do que uma palavra no momento inadequado. No momento em que a pessoa ela não está precisando ouvir aquela brincadeira. De repente, aquele momento, aquela pessoa está querendo ouvir uma palavra de conforto, de consolo, muito menos uma brincadeira. Então, faz parte da nossa maturidade cristã também entender o momento do outro e saber brincar no momento adequado. A gente observa que alguns comportamentos, né, mostram aquilo que a pessoa é. E quando a gente observa um cristão desanimado e sem esperança, nós estamos vendo um cristão que não tem vida diária com Deus, que não tem oração, que não tem leitura da palavra. Quando nós estamos desanimados, simplesmente por estarmos desanimados, é porque falta Bíblia, falta oração. O apóstolo Paulo, ele fala que nós podemos estar perplexos, mas não desanimados. Diante de uma situação adversa, nós ficamos assim atordoados e perplexos, mas o que vem à nossa mente imediatamente quando nós temos esse costume, essa disciplina de lermos a palavra, de orarmos e termos vida com Deus? Nós elevamos o nosso pensamento ao Senhor. E entendemos que a Bíblia, ela sempre nos mostra algo a nos corrigirmos. Quando o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele estava passando por uma situação difícil, mas ele não desanimou. Ele olha para o céu e diz que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Portanto, não estejamos desanimados por coisa alguma, mas confiantes, crendo que a luta, a dificuldade, ela vai passar, pois o Senhor é o guarda fiel do seu povo. Nós temos também que ser sensíveis e reconhecer os nossos limites. A sensibilidade é um sinal de maturidade do crente. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Senhor. Precisamos ser sensíveis à nossa capacidade. Entendemos que temos as nossas limitações. E se somos limitados, nós precisamos saber até onde podemos ir. Precisamos saber o que nós podemos fazer e não ir adiante para que nós não possamos errar. Então nós temos todos esses cuidados, todas essas orientações que vêm da parte do Senhor, para que nós possamos ser bem-sucedidos e crentes maduros, perseverantes na sua palavra e na sua obra. E para encerrarmos nessa oportunidade, Hebreus, capítulo 12, verso 11, nos diz o seguinte: nenhuma disciplina, ela parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quando nós recebemos uma correção, nós, de certa forma, ficamos irritados. Nós sequer pensamos que nós verdadeiramente erramos para recebermos aquela correção. A primeira coisa que vem à cabeça é uma irritação da parte daquela pessoa que nos corrigiu. E às vezes essa correção pode ser a mais amável possível, que ainda assim muita gente faz beicinho, fica com raiva. Mas olha só o que nos diz esta palavra. Ela pode não ser um motivo de alegria no momento, mas mais à frente ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Certamente você já ouviu dizer que Deus corrige aquele que ama, né? E quando a gente recebe uma correção, seja do pastor, seja de uma pessoa mais madura, nós precisamos entender que aquela correção, é claro que dependendo da pessoa que vem, né? Quando você observa aquela pessoa, essa pessoa
ela está falando isso para o meu bem. Nós precisamos reconhecer então que erramos, nós precisamos reconhecer que estamos falhos, e aquela palavra certamente vai produzir em mim a paz que eu preciso para continuar trilhando a minha vida. Então, disciplina na Bíblia, na leitura da palavra, disciplina na oração e também no silêncio e na pontualidade. São esses 4 pontos finais que a gente gostaria de destacar. Disse um sábio certa feita a respeito do silêncio: mantenha-se em silêncio por um dia e falarás com sabedoria para sempre. Certamente você já conhece o texto que fala que nós precisamos sempre estar prontos para ouvir e tardios para falar. Quando falamos sem sabedoria, nós erramos. E quando erramos, nós demonstramos que ainda não estamos maduros o suficiente para caminhar com Cristo. Ele quer a nossa maturidade. Ele quer que nós sejamos maduros na sua presença, maduros como crentes, maduros no lidar com os outros, maduros no lidar com a sua obra. E para isso, precisamos ser pontuais, sermos mais silenciosos, falar menos e ouvir mais, exercitar a nossa leitura da palavra e orar sem cessar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que essas palavras, elas possam ter servido para a sua edificação espiritual. E que ao ouvir essas palavras, você se aprofunde ainda mais nesse estudo. Que você se aprofunde ainda mais na leitura da palavra. Busque a Deus em oração. E seja um crente saudável em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.